Dizem que o luto é uma estrada longa, silenciosa e totalmente imprevisível. No começo vem a neblina da navegação e a alma ela desvia o olhar para não desmoronar. No primeiro trecho da estrada havia névoa grossa, densa, que tampava tudo para que ela não enxergasse. Ela não queria ver, ela não queria enxergar aquela estrada. Ela só sentia aquele chão gelado nos seus pés e a sensação de que algo havia sido arrancado dentro do peito dela sem nenhum tipo de aviso. Logo mais à frente, o vento ele começou a ficar impaciente, furioso, e ventava, e ventava, e ventava, e eis que a raiva ela chegou, impaciente, querendo colocar para fora aquela dor. E aí vem a barganha, que é uma ponte muito frágil, que tenta negociar com o passado, mas o passado ele não muda. Ela tentou se convencer, dizendo: se eu tivesse feito diferente, será que se eu fizesse diferente, teria mudado essa estrada, o caminho dessa estrada? E de repente, a estrada ela começou a descer, ficar escura, pouco iluminada, um frio absurdo e um silêncio ensurdecedor. Ela olhava e não tinha saída, não tinha outro lugar que ela pudesse tomar uma rota. E ela pegou, parou, sentou e começou a chorar. Chega ao pior trecho de todos, a tristeza. É o local mais fundo, é onde sentimos o peso da ausência. Depois de um tempo, sentada ali naquele chão, chorando, ela decidiu levantar e olhar para ver se havia um outro caminho. E ela avistou uma subida. Ela começou a subir. Ela começou a subir numa estrada que parecia ser muito boa. E aquela estrada, de repente, começou a ficar iluminada. O ar, ele já estava mais fácil de respirar. O sol, ele já podia tocar no seu rosto. E ela começou a sentir alegria de novo. E aí ela percebeu que ela chegou na estação da aceitação. Pois é, o luto, ele é feito de fases. Você não precisa ficar preso em nenhuma delas. Faz parte do processo do luto. Mas quanto antes de você chegar na fase da aceitação, melhor você vai respirar, melhor você vai viver. O processo de luto, ele é muito dolorido. Cada ser humano reage de uma maneira diferente. Cada ser humano tem uma estrutura diferente frente à dor. Tem uma reação diferente frente à dor. Então não é algo que deva ser negligenciado. É preciso viver o luto. Precisamos viver o luto. Também não temos que fingir que não aconteceu. Ninguém é forte o tempo inteiro. Existe uma dor mesmo envolvendo e todas essas etapas, elas existem. Só que você não precisa passar por todas elas. Principalmente o estágio de tristeza, de sofrimento, que é onde há um isolamento. Algumas pessoas, elas se prendem nesse estágio e não saem nunca mais. Elas ficam naquele momento de tristeza e de luto e não conseguem vencer isso. Isso é prejudicial, né? O luto, ele tem as suas fases e ele tem um tempo a ser cumprido. Quando esse período ele se prolonga, ele se estica muito, aí já podemos pensar em algo mais sério, em algo patológico, né? Se o luto ele não conseguiu ser vencido, ele se transformou num processo de tristeza intenso e duradouro, ele precisa ser visto, precisa ser tratado. Então não fique presa em nenhuma dessas fases. Passe por elas entendendo que elas são passageiras. Quanto mais tempo você demorar em alguma fase, mais longo será o processo e mais doloroso será o processo. Que a fase da aceitação ela chegue logo para você.
O luto, ele não é brincadeira, é uma dor irreparável. Vencer o luto, colocar um fim, um ponto final no luto, não significa apagar as lembranças, esquecer a pessoa. As lembranças boas, elas vão permanecer, o carinho, o amor, o respeito, a honra, elas vão permanecer, mas a vida ela precisa continuar. Muitas frases que são clichês demais, né? Levanta, continua, você é mais forte do que isso. E só quem está vivenciando a dor entende como que é difícil. Muitas vezes é difícil você conseguir levantar da cama. Quem dirá fazer alguma coisa? Então já é um esforço tremendo levantar para ir trabalhar, por exemplo, sabendo que não tem mais ninguém ou que aquela pessoa que você tanto ama não estará em casa no seu retorno. Então é dolorido. Você precisa entender que viver o luto é importante. Então, se tiver que chorar, chora. Se tiver que gritar, grita. Mas grita na presença de Deus, porque só Ele pode te consolar. Só Ele tem o poder de penetrar dentro de você e tirar essa dor e te fazer compreender o porquê das coisas. Porque muitas vezes não entendemos o porquê das coisas, mas Deus sabe de todas elas. O luto, ele é muito dolorido. Ele causa marcas tão profundas, buracos que parece que nada consegue preencher. Cada pessoa, ela reage de forma diferente ao luto e sente dores de forma diferente. Então, se você não está conseguindo vencer esse processo de luto, ora, pede a Deus ajuda, porque o Espírito do Senhor, que é um Espírito consolador, ele entra e ele penetra em lugares tão profundos que nós, seres humanos, seja qual formação tivermos, não conseguimos acessar. Então, assim como o apóstolo Paulo ele falou que morrer para ele era lucro e viver era Cristo, nós acreditamos, nós que estamos em Cristo Jesus, que acreditamos em Deus, no Senhor Jesus, acreditamos que após a morte há vida. E há uma vida plena, uma vida feliz, saudável, onde não há dor, onde não há tristeza. Então o luto, ele é nosso, o luto é de quem fica. Então nós passamos por essas fases e precisamos aprender a não deixar nenhum pedaço de nós em nenhuma delas. Precisamos aprender a vencer cada fase, cada etapa, sem deixar que a nossa vida fique lá, ou que nós venhamos morrer junto com aquela pessoa, porque afinal de contas não seria isso que ela gostaria que fizéssemos. Então levanta, saia da fase da tristeza, da depressão, vença esse luto. Se você está vivendo mais de 2, 3 anos, o luto já deu tempo de você chegar na fase da aceitação. E se você está navegando por essa estrada, lembre-se, um dia a luz ela chega, e quando ela chegar, eu espero que ela te encontre inteira. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Entendemos que quando morremos, nós somos promovidos porque vamos morar com o Pai, vamos para essa terra linda que nos foi prometida e que João, lá na ilha de Patmos, ele conseguiu ver, né, que está descrito lá no livro de Apocalipse. Então, quanto antes entendermos o processo da morte, o processo de viver, mais fácil é internalizar e se alegrar quando um ente querido nosso, ele morre, mas ele morre na presença de Deus, ele morre em Cristo Jesus. Então, eu espero que você consiga vencer logo esse processo de luto e que o Senhor Jesus ele traga paz para o seu coração através do Espírito dele, que é o Espírito Consolador, que é o Espírito que ele nos deu, que ele nos enviou. Hoje nós não estamos aqui sós, nós estamos com o Espírito do Senhor, que é o único que tem o poder de entrar dentro da gente, dentro do nosso ser e fazer tudo novo, tudo diferente, trazer a paz
mesmo em meio a uma perda tão significativa como é de um ente querido.